Opa, galera, tudo bom? Boa noite. Estou um pouquinho nervosinho, mas vai sair. Bom, eu me chamo Matheus. Eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês hoje sobre o Scrum, os desafios e os benefícios da gestão ágil. Sou formado em engenharia de software e atualmente atuo como analista de requisitos. Só um minutinho. Bom, e aí eu vou levar vocês nessa caminhada comigo, onde a gente vai passar desde os primórdios entre os conceitos da agilidade, do que é a agilidade, como ela vai se integrar à nossa vida, os projetos e o sequenciamento deles, e toda a sua questão, o que seria o nosso cliente e as nossas incertezas, as metodologias ágeis e o próprio manifesto, o Scrum, o Kanban e a nossa teoria de divisão de tarefas. Bom, para começar, só contextualizando basicamente, né, o que é essa nossa gestão ágil? E, assim, o que seriam esses nossos desafios que eu vim trazer aqui para vocês? E aí a gente vai dar essa nossa chegada lá, mas, basicamente, eu queria começar com a agilidade e o nosso dia a dia. A agilidade, basicamente, ela vem do contexto do adjetivo ágil, onde o ágil ele é basicamente o descomplicado e o desembaraçado. Né? E qual impacto isso tem, basicamente, no nosso dia a dia e nas nossas tarefas? Basicamente, o impacto da flexibilidade ou da agilidade da nossa vida, ela traz consigo uma flexibilidade. Tudo que se torna para ser ágil e descomplicado tende a ter um sucesso mais propenso e mais suscetível. Né? E como é que a gente traz isso para dentro dos projetos? Basicamente, quando eu pesquisei agilidade no Google, a gente tem nessa primeira foto, como acho que todo mundo deve saber, esse é o Usain Bolt. O Bolt é um corredor extremamente famoso, recordista. Ele quebrou o recorde de 100 metros rasos em 10 segundos. E nessa nossa segunda foto, a gente tem o tempo. O tempo e a velocidade são duas vertentes extremamente importantes quando a gente fala de projeto. A velocidade e o tempo, elas lidam no contexto do projeto com a relação do escopo dentro de um projeto. O que vai acontecer, como vai acontecer. Então, tudo que o cliente está rodando, todo o tempo que está se passando dentro do projeto, o tempo e a velocidade são as vertentes que comandam esse processo. E o que são, né, esses projetos que eu estou aqui falando, na realidade? Bom, segundo o Somerville, que é um escritor da parte da TI, a gente diz que o projeto ele é qualquer esforço temporário ou contínuo, individual ou coletivo, que tenha por si o objetivo de gerar um valor único, um artefato ou um serviço. Basicamente, tudo em nossa vida gira em torno de projetos. Se eu vou iniciar uma nova graduação, se eu quero comprar uma casa, se eu quero fazer uma viagem, a gente vai ter aquele contexto como um projeto em si, primeiramente, porque eu vou definir uma meta, eu tenho que definir como eu vou trilhar essa meta e quebrar essa meta em objetivos mais micros. Eu pego o macro olhando de uma forma holística e trago para o micro de uma forma menor. Esse micro, quando a gente vai trazer de uma forma menor, é o que vai constituir o que a gente chama dentro do projeto, né, como um escopo. É onde eu vou passar e como eu vou passar durante esse tempo todo. E aí, né, qual é a importância, basicamente, dos projetos na nossa vida? Os projetos eles servem para nos dizer como que a gente vai atingir as nossas metas e os objetivos que são previamente definidos. A gente tem um movimento com mais adequação e eficiência. Quando a gente vai tratar os projetos, a gente diz também que os projetos eles impulsionam a inovação e o crescimento. Porque o projeto o projeto ele é, como eu trouxe basicamente, né? A gente tem esse esforço que ele é coletivo ou individual, mas a gente fala que o projeto promove a nossa colaboração e o nosso contexto de, digamos assim, que interação com o mundo. Porque nenhum projeto jamais, assim, na história, por mais que seja um projeto individual meu, por mais que seja uma meta de vida, ou uma coisa que eu defini por mim mesmo e para mim mesmo, jamais ele vai ser desenvolvido só com a minha participação. Eu sempre vou ter a ação de um terceiro, que é onde a gente fala que são os colaboradores dentro do projeto. E assim, eu trouxe algumas características básicas de projetos que são
os prazos definidos e os objetivos claros. Dentro de um projeto, eu preciso saber aonde eu quero ir, como eu quero ir e quando eu quero ir. Quando eu devo chegar e como eu vou saber que eu cheguei nesse lugar. A gente também tem o planejamento e o monitoramento. Tá de boa. O planejamento e o nosso monitoramento. Esse planejamento, ele é a nossa vertente que a gente costuma chamar dentro da TI, que é o basilar para tudo. Eu não posso saber o que eu vou fazer se eu não planejo. Eu não sei se está bom, eu não sei como vai estar se eu não monitoro. Então, o planejamento e o monitoramento, eles são como pilares que vão trazer a sucessão do sucesso. E a gente tem as incertezas e as mudanças. Aqui pra gente, dentro da TI, isso aqui é o nosso bicho-papão de 7 cabeças. É onde todo mundo corre, é onde tudo pega. Tipo assim, a gente corre da incerteza da mudança. Porque a gente teme, por vida e por natureza, aquilo que a gente não sabe. Sabe? Aquilo que a gente não viu, ou que a gente prediz de alguma forma, mas é incerto. Né? E qual é o impacto diretamente disso nos projetos? Né? E aí eu trouxe uma foto para mostrar para vocês que assim, o pessoal que já é da TI vai entender muito bem, porque ela é extremamente famosa para a gente. E assim, quem não é também eu vou mostrar e vou explicar. Aqui, basicamente, a gente vai ter diferentes perspectivas de um projeto. Como cada membro vê esse projeto dentro da equipe. Nessa nossa primeiro quadrinho, a gente vai ter como o cliente explicou o projeto, como ele queria. A gente tem um balancinho bem definido. Ali a gente tem como o nosso líder de projeto entendeu o que seria esse projeto. A gente tem como o analista viu, como o programador fez. Então, são diferentes perspectivas dentro desse mesmo ramo. E o lance desse entendimento, da análise do projeto, é a gente fazer com que essas diferentes perspectivas tenham uma mínima similaridade, né, que traga o contexto que o cliente realmente entendeu, que o cliente realmente quis trazer para a gente. E aí, a gente entra no contexto dos modelos de desenvolvimento. Bom, os modelos de desenvolvimento, eles eram basicamente abordagens estruturadas que faziam o basilar do caminho por onde o projeto deveria se seguir. Né? Quando os projetos começaram a surgir, as coisas andaram muito rápido, né? A gente teve ali construções muito grandes, então era preciso padronizar uma coisa. Né? Se eu tenho é suscetível, na realidade, que a gente sabe por vida que se um comportamento ele tende a dar certo, a gente tende a padronizar ele para replicar. E basicamente foi isso que aconteceu com os modelos de desenvolvimento. Né? E aqui eu trouxe 3 modelos que são extremamente famosos, que a gente tem o nosso cascata, o modelo em espiral e o modelo ágil, que é também um dos modelos mais conhecidos na atualidade. E aí eu vou abordar 2 deles para vocês, porque eu quero fazer digamos assim, que um espelho para a gente entender a diferença entre o que vinha do tradicional e o que a gente propõe na atualidade. O primeiro deles é o cascata, que é, tipo assim, disparado, o queridinho, mais conhecido modelo de desenvolvimento. O cascata, ele é, na realidade, um método sequencial de desenvolvimento, onde as fases do cascata, elas andam de forma linear. Eu não tenho uma interatividade de retornar com facilidade. Não. Para que a minha próxima fase inicie, eu tenho que terminar outra. Elas não corriam em paralelo de nenhuma forma. E foi justamente isso, na realidade, né, que a gente segue essa abordagem preditiva e muito rígida, que o cascata ele começou a ser, digamos assim, que, por um lado, ineficiente. Quando a gente tratava, porque com o avançar da história, com o avançar do desenvolvimento da tecnologia, o cliente começou a entender menos e a querer mais. Então, quando ele ia propor um projeto, as incertezas ainda eram muito grandes, que é esse bicho-papão que eu falo para vocês, né? Essas incertezas e essas inseguranças de não saber. Então, o cascata ele não tinha uma abertura de como a gente iria lidar diretamente com essas incertezas. A gente tinha um processo bem definido, um cronograma bem definido, mas se o cliente do nada decidisse mudar uma coisa no final do projeto, não havia uma abertura muito grande, né, para alterar o que a gente chama, né, que são esses requisitos. Que na TI os requisitos basicamente são listas de desejos do cliente dentro do produto. É através dos requisitos que o cliente vai definir como esse produto tem que ser e o que esse produto vai ser. E aí,
como que o Cascata conseguiu, né, tipo assim, lidar com essas incertezas? Não lidava. Eram, tipo assim, muito poucos requisitos que tinham abertura de serem mudados e o produto chegava de uma forma como o cliente não queria e não tinha mais o que se fazer. E com o tempo a gente teve, né, a revolução do que a gente chama de desenvolvimento ágil. Que o ágil, basicamente, era uma abordagem flexível, onde a gente tinha uma atenção no processo da adaptação. Ou seja, eu tinha que entender o cliente de uma forma a saber que ele poderia mudar em algum momento. Então, foi-se necessário pensar em uma estratégia onde a gente iria rodar em ciclos, em que o tempo inteiro eu estaria analisando o que está sendo feito e se aquilo que está sendo feito bate com o que o cliente pediu. E aí, o ágil também, ele foca muito na questão de que aqui a gente fala que o cliente ele foi muito humanizado. Ele deixou de ser um patrocinador e passou a ser um membro da equipe, né? Aqui a gente abraça o cliente de uma forma que ele entenda que ele tem importância, que a visão dele é o que vai trazer para a gente. Porque trabalhar em cima de incerteza é muito complicado, mas se eu tenho a fonte da incerteza e a fonte do conhecimento, que no caso seria o meu cliente, que foi ele quem pensou o produto, ele que idealizou aquilo de início, então assim ficaria mais fácil de romper essa parte do medo da incerteza. E aqui também a gente traz que surgiu-se o conceito de que a incerteza ela deixou de ser um problema e passou a ser uma oportunidade. Porque na TI a gente diz muito isso, que a incerteza ela tem dois viés, o viés positivo e o negativo. No viés negativo, eu abordo a incerteza como um risco. No positivo, eu abordo a incerteza como uma oportunidade de melhoria. E como, né, que a gente iria quebrar a tradição de um modelo que vinha ali de décadas funcionando em cima do sistema do desenvolvimento para propor um modelo onde eu ia dar voz para o cliente, onde eu ia dar mais atenção para a minha equipe, onde eu ia humanizar todo mundo, o processo seria importante, mas ele não era tipo assim, o basilar de tudo, eu ia olhar para o pessoal. E aí a gente tem o que é o surgimento das metodologias ágeis e do manifesto ágil. As metodologias ágeis, basicamente, elas já começaram a surgir quando o modelo de desenvolvimento ágil surgiu. Elas vieram precedidas do manifesto, e ali a gente tinha, né, nessas metodologias um conjunto já pré-existente de meios de como fazer dessa forma mais ágil que o modelo ágil propõe. Elas começaram a pavimentar e transformar essa incerteza, como eu digo, de um problema para uma oportunidade. E com isso, né, para juntar todo esse escopo, a gente tem o surgimento em 2001 do Manifesto Ágil, que ele seria agora como um guarda-chuva para abarcar todas essas metodologias, né, que a gente fala que são frameworks. O Manifesto Ágil ele surge da reunião de diversos autores que criaram essas metodologias em separados e viam que, dentre elas, tinha algo em comum que poderia ligá-las. E aí, né, a gente tem o surgimento desse documento, que a gente fala que é o Manifesto Ágil, que a gente traz uma revolução para a TI, que é basicamente um choque contra a cultura tradicional. E esse documento, ele continha uma parte muito importante que a gente fala, que são os nossos 4 valores que dominam o manifesto ali o tempo todo, que é através dele que eu vou entregar a mensagem do porquê que o manifesto surgiu e qual é a principal fonte dele. E a gente tem também, né, esses 12 princípios que traziam a importância da adaptação, da interação e da colaboração na nossa equipe. E esses são os 4 valores, né, basicamente assim, do Manifesto Ágil, onde de início a gente tem os indivíduos e a interação, mais do que processos e ferramentas, porque como eu falei, desde o início, agora a gente começou a humanizar a equipe, eu comecei a humanizar o meu cliente e comecei a humanizar o processo como um todo. Sabe, eu tenho que olhar para dentro do meu sistema para entender o que ele vai gerar do lado de fora. Então, a gente deixou de reparar tanto ali no processo, no que eu ia fazer exatamente, em seguir um cronograma, em seguir um plano detalhado, para entender como a minha equipe faria, como a minha equipe iria desenvolver esse passo. E a gente tem também um software em funcionamento, mais que uma documentação abrangente. E esse é um ponto muito legal para se tocar, porque o Manifesto Ágil, ele trouxe consigo essa parte de você entender o software como o resultado final. Só que a gente não entendia como resultado final diretamente o produto entregue. Mas se o produto, de fato,
respondia ao que o cliente trouxe. Então, a gente parou de se ligar tanto a uma documentação muito forte, a alguma coisa muito rígida, e passar para o sistema em si. Foca no sistema. O que a gente está desenvolvendo, como a gente está fazendo, ele entrega o que o cliente pede? Não, muda. A documentação, quando a gente fala que de um lado a gente tem o software em funcionamento e a documentação abrangente, ou mais que a documentação abrangente, não é que eu não tenha documentação no Manifesto Ágil, não. Aqui nessa parte da gestão ágil, não. A gente tem a documentação, só que ela veio como um ponto mais simples. Ela é um complementar do processo, não a vida do processo como ela era na gestão tradicional. E aí, a gente tem a colaboração com o cliente, mais do que a negociação e contratos, porque agora o meu cliente, como eu disse, ele é parte da minha equipe, não é em si o meu contrato com o cliente. Não é que o cliente está só me provendo o recurso, provendo a fonte. Agora, eu preciso entender a visão do cliente como um todo nesse processo, porque, como a gente repete o tempo todo, é o cliente que pensa, é o cliente que manda. E na TI não é diferente a frase de que o cliente sempre tem razão, porque a gente humaniza ele justamente para entender ele como pessoa. Porque muitas vezes a gente fala que é bom ter o cliente por perto, porque às vezes o cliente chega até você sem nem saber o que ele quer. Ele quer uma casa. Mas aí eu vou ter que ensinar para esse cliente se a casa vai ter 3 quartos, qual a capacidade que ele tem, quanto de orçamento ele quis botar em cima desse projeto, e caso ele queira mudar, a gente tem que trazer essa parte mais humanizada de explicar para o cliente o que essa mudança significa em si, nesse contexto desse projeto. Então, assim, cara, é você saber conversar muito. E ali a gente tem o nosso queridinho, né, que é a gente responder a mudanças mais do que seguir um plano estratégico. Aqui eu tenho essa interação de entender o tempo inteiro o que está acontecendo, porque caso dê algum erro, eu tenho que saber qual caminho eu vou pegar. Não é que a gente trabalhe em plano de risco de vai dar tudo errado e a gente vai mudar nesse ponto. Não. É saber que se algo der errado, a minha equipe vai ter um caminho para trilhar para responder essa mudança que deu errado. E aí, a gente chega no nosso queridinho Scrum. O Scrum, ele é um framework que promove entregas frequentes, no que a gente costuma dizer que são sprints, que é um intervalo de tempo onde eu vou predefinir, eu não, na realidade, né, a minha equipe predefine no que ela vai trabalhar, e nesse intervalo de tempo, eles tratam de desenvolver esse que já foi, né, acordado de que seria desenvolvido, e no final, a gente avalia. Né, a gente tem essas interações curtas em que eu vou entender como a minha equipe trabalha naqueles prazo, né, da sprint, para saber que se em um próximo prazo, o que eu posso mudar, como eu posso fazer diferente, o que eu posso ajustar, o que eu deixo, é a interação. Essa é a nossa que a gente fala, né, que a nossa interação é curta, é a adaptação e a atenção com a equipe. E aí o Scrum ele é baseado em 3 pilares muito importantes, que trazem a história do Scrum na raça. Que o primeiro pilar desses é a nossa transparência. Né? No Scrum, a gente preza muito a transparência entre a equipe. Então, a gente conversa bastante, a gente entende bastante, porque, como eu falei, o desenvolvedor, né, aquele ali que está com a mão na massa na minha equipe, ele é um membro. E o meu corpo, se algum membro do meu corpo, no nosso sistema humano, né, no sistema, nos órgãos que a gente tem, se algum membro falhar, os outros membros do corpo vão sentir. A gente não vai poder ter 100% do que a gente geralmente tem no corpo. Então, eu tenho que ter a transparência de saber como é que os meus membros estão para entender como é que o meu corpo funciona como um todo. E ali a gente fala que essa transparência, ela traz o comprometimento e a coragem. Então, tem que ter transparência para o meu membro saber que ele pode falar, ele pode apontar o que não está de acordo para ele, o que ele não concorda, uma coisa que incomoda ele, e entender que ele pode ter também, através desse comprometimento, uma coragem de se abrir e de saber que a equipe ela não precisa ser um lugar tão rígido de julgamento, de competição, mas que a equipe ela funciona como esse sistema que está todo mundo focado em um bem maior. Está todo mundo focado ali no resultado final do projeto. E aí eu tenho também essa inspeção, que é onde a gente fala que analisar o projeto, entender como está o projeto, o processo, a equipe,
o meu cliente, é inspecionar isso o tempo inteiro, porque eu, como um gestor ali, ou dentro da equipe mesmo, né, porque o Scrum ele não é desenvolvido diretamente por um gestor, ele é uma metodologia central em que a gente tem a equipe inteira no mesmo pensamento. Então, eu preciso entender quando esse processo, né, pode dar errado, quando deu errado, e se alguma coisa deu errado, eu preciso saber para onde ir. E ali a gente tem, né, que é essa abertura, o foco e o respeito entre a equipe. A equipe ela precisa estar focada em algo específico. Eu não posso ter uma equipe que tenha objetivos dispersos, porque se cada parte do meu corpo quer andar para um lado, a gente não vai para lugar nenhum. Porque quem vai para todo lugar não vai para lugar nenhum. Então, eu preciso saber exatamente para onde irei. E eu preciso, geralmente a gente tem uma presença mais forte, como eu vou apresentar para vocês, dentro do Scrum, que é a pessoa que vai motivar todo mundo a ir para o mesmo lugar. E a gente tem a nossa adaptação, que era o que resumia tudo nesse contexto. Adaptar ao imprevisível, ao que pode ser, o que não pode ser. E é entender esse ser. E aí, a gente tem os nossos papéis do Scrum. Basicamente, a gente tem 3 papéis muito importantes, que são 3 e únicos, na realidade, né? Que o resto a gente vai colocando dentro desses papéis. A gente tem esse cara que eu falei para vocês, que é o Scrum Master, que ele é basicamente, como diria em boas palavras, o paizão de todo mundo. É ele que tem que entender a dor de todo mundo, é ele que tem que ter... Ele é o tradutor das línguas, ele tem que entender a linguagem que um falar para passar para o outro. Ele vai trazer uma visão mais holística da equipe como um todo e colocar a equipe em uma sincronia, para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo tenha o mesmo foco. O papel do Scrum Master, né, que a gente fala dentro do projeto, não é uma coisa direcionada, tipo assim, a uma pessoa específica, né? A gente tem que qualquer membro da equipe pode desenvolver esse papel, porque, na realidade, o que faz o Scrum Master não é, digamos assim, a nomeação, são as qualidades, na realidade. É a empatia, é você entender o próximo, é você saber conversar, é você saber olhar pelo lado de todo mundo. E aí a gente tem o nosso PO, que é o nosso Product Owner. O nosso Product Owner, ele é basicamente a pessoa que vai entender o produto e passar para a equipe. Ele é o nosso intermédio. Se o Scrum Master é o nosso intermédio entre a equipe como um todo, o PO ele é geralmente o nosso intermédio da equipe com o mundo externo, com o que acontece lá fora. É o PO que vai entender o que meu produto vai ser, quem o meu produto vai ser, o que o cliente quer, o que o cliente não quer. A gente vai priorizar o que o cliente quer, onde a gente vai priorizar. Então, ele tem o trabalho de passar para a equipe dos desenvolvedores o que é esse produto e como ele vai ser feito. E a gente entra com os nossos desenvolvedores, que é o nosso time, exatamente. Então, assim, qualquer pessoa que coloque a mão na massa, seja um analista de requisitos, um QA, um analista de testes, sei lá, o pessoal da infraestrutura, o analista de redes, qualquer um é um desenvolvedor dentro da equipe Scrum. A partir do momento que você coloca a mão na massa, que você está dentro da equipe, que você está desenvolvendo e você está colaborando para o processo, você é um desenvolvedor e você faz parte do time de desenvolvimento. E o time de desenvolvimento, dentro do Scrum, a gente traz, né, essa questão tanto da liberdade, da flexibilidade, que a gente tem um time auto-organizável. Então, a equipe geralmente é quem decide o rumo que eles vão tomar, só que, é claro, né, é nesse foco central que já foi pré-definido pelo Scrum Master, e eles vão se organizar da forma como eles vão trabalhar. Então, eles sabem o que tem que ser feito, mas eles vão decidir como eles vão fazer. Né, a gente traz esse senso coletivo, para a equipe saber o que pode prejudicar se o trabalho não for feito. E aí a gente tem a nossa sprint e os artefatos do Scrum. Como eu citei no início, né, que esse nosso pequeno curto intervalo a gente denomina como sprint. É um período de tempo que geralmente a gente adapta de projeto para projeto, mas basicamente no central ele tem 3 semanas e para projetos maiores a gente estende para 4 ou diminui para 2. Mas a sprint nesse meio tempo, a gente vai desenvolver o projeto, seguindo o que a gente define, né, nos nossos artefatos, que a gente tem também o nosso Product Backlog, que é uma lista de coisas que precisam ser feitas para desenvolver o produto. Né? Através do Product Backlog, que é o backlog do produto, a gente tem tudo que precisa ser construído para cada pecinha que vai ser encaixada para desenvolver o produto. E esse backlog do produto é desenvolvido pelo PO, que é essa pessoa que tem um contato maior com o cliente. Então, ele desenvolve esse backlog, que é essa lista de coisas a se fazerem, para que a equipe saiba o direcionamento final para tomar.
A gente tem o Sprint Backlog. O Sprint Backlog, ele é uma lista de coisas que a gente vai fazer nesse curto tempo das 3 semanas, 2 semanas, nesse tempo que a Sprint é. Então, nesse tempo, a gente vai definir o que vai ser feito. Eu preciso saber, porque se eu só jogo para a minha equipe que eu preciso que eles façam tal coisa, mas o que é? Entendeu? Então, eu preciso deixar claro, minuciosamente. O Scrum também trabalha muito com essa questão, que eu falei, a clareza. É a abertura de você entender. E se não entendeu, questiona. E aí, a gente tem o incremento do produto. Toda vez que a gente vai rodar essa sprint, né, a meta da sprint, geralmente, né, é um incremento ao produto, é uma pecinha que eu vou encaixar no meu produto final para sempre poder incrementar no produto do cliente. Então, eu preciso sempre ter um incremento, porque é ali que eu vou validar como é que foi desenvolvido aquelas coisas que foram colocadas no meu Sprint Backlog. Porque, geralmente, esse Sprint Backlog constitui um pedaço do backlog, que é um pedaço que constitui o produto, que desenha o produto. E aí esse incremento é adicionado ao produto toda vez que a sprint termina. Então, a gente precisa entender, porque é nele que eu vou saber se eu estou no direcionamento certo. É aqui que a gente tem a inspeção e a adaptação. É de entender se o meu projeto e o meu produto está realmente indo na direção que o cliente definiu. E se não está, agora é um bom momento de entender o que eu posso fazer para mudar, já que tem toda essa abertura. E aí a gente tem as cerimônias do Scrum. Basicamente, as cerimônias do Scrum são eventos que acontecem para fazer com que a metodologia entregue tudo que é proposto dentro dela. E aí a gente tem 4 eventos muito importantes, que o primeiro evento deles é a nossa queridinha Daily, que é um encontro diário, né? Tem equipes que fazem semanais quando podem, mas assim, a metodologia traz como encontro diário, que tem que acontecer a cada, tipo assim, dura 15 minutos na realidade, né? 15 minutos ou pode aumentar. Nessa daily, a gente vai basicamente ter uma atualização do que está sendo feito, do que foi feito e do que irá ser feito. Então, cada membro da equipe se abre para falar o que ele fez, no que ele está fazendo e o que ele pretende fazer. E é um bom momento também, porque é nesse momento que a minha equipe vai se abrir para consultar outros membros e falar sobre impedimentos, né? Que é uma das perguntas, né? Está com algum impedimento, está passando por algum impedimento em que a equipe possa contribuir, é nesse momento que a gente tem uma abertura maior com a equipe. E aí a gente vai ter o nosso planejamento da sprint, que é uma reunião, digamos assim, que bem decisiva para o futuro da sprint. E aí é nela que a gente vai decidir o que vai ser feito, como vai ser feito. A gente tem a retrospectiva da sprint, que é onde eu vou mostrar tudo o que foi feito e entender o incremento que foi entregue. E a gente tem a revisão da sprint, que é quando eu vou olhar a minha equipe por um aspecto mais humano. E aí, nessa revisão, a gente vai olhar para a equipe, entender o que foi feito, como que foi feito, no contexto mais social. A gente não foca tanto no produto quando a gente vai para a nossa revisão da sprint. A gente tem, né, ali, os principais desafios, que é um ponto muito importante a se bater, que é essa resistência organizacional, essa resistência humana, porque a primeira vez que eu tive contato com o Scrum, sinceramente, eu me assustei um pouco, porque a gente tem uma flexibilidade, uma abertura muito grande, então é muito suscetível a erro. Então, assim, o ser humano já é suscetível ao erro por si próprio. Então, quando você entrega um baralho de cartas para ele, onde ele tem toda a liberdade em qual carta que ele vai virar, como que eu vou saber se ele vai virar a carta certa? Então, é muito complicado, porque a gente tem que confiar. A gente dá autonomia para a equipe e ela surge como um grande desafio, né? A autonomia, dê o poder ao homem e você vai conhecer ele. Então, assim, o que a gente vai conhecer exatamente? E a gente tem a adaptação cultural, que é basicamente ali a gente quebrar uma barreira que já existe, que é um desafio também muito grande. E aí eu trouxe também essa questão do Kanban, que é onde a gente vai fazer um gerenciamento de tarefas. No Kanban, a gente tem basicamente um quadro, onde eu vou elencar todas as minhas tarefas e eu divido ele em raias, em que cada uma dessa raia eu vou falar o que foi feito, o que está sendo feito, o que tem que ser feito e o que está geralmente em teste e progresso. Isso é para a gente entender o fluxo de trabalho, né? A gente fala que é para a gente entender a nossa WIPE, que é uma métrica que a gente chama de Work in Progress, que é o trabalho que está sendo desenvolvido, né? O que está sendo desenvolvido e por quem. E aí, essa é uma perguntinha que eu recebo
Toda vez que eu vou falar de Scrum, né, toda vez que eu vou trazer isso para as pessoas, isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Cara, só serve para TI, só se aplica para o pessoal da TI? E não, gente, sinceramente, a gestão ágil, o Scrum, é algo que a gente leva para a vida, sabe? Quando o Jeff, né, que é um dos criadores do Scrum, foi falar sobre o Scrum uma vez e questionaram ele justamente isso que eu trouxe para cá, e ele falou, cara, o Scrum ele é uma metodologia de pensamento. Sabe, ele não é tanto o desenvolvimento. Tanto que vocês puderam ver que a gente foca muito na parte humana. Então, a gente vai atacar diretamente o psicológico. Então, é uma coisa que eu posso usar para planejar um casamento, planejar um hábito novo e levar para qualquer lugar. Tanto que é a vida. E é isso. Então, aí, agradecer a vocês. Esse foi o Scrum e a nossa metodologia ágil. Vocês puderem conhecer depois, dar uma pesquisada. É um tema muito bacana. Muda realmente a forma como você vê as coisas e entende. E aqui tem minhas redes e obrigado.